a gente sabe que a permissão para o pré-candidato fazer o seu impulsionamento existe. Qual é o problema hoje? Não existe um valor limite para que esse impulsionamento seja feito. Se não existe um valor limite, o candidato sabe, o pré-candidato sabe que pode impulsionar, mas não sabe até quanto. Sempre levar em conta que tem que ser um valor muito módico, porque isso vai ser comparado na hora dos cruzamentos de dados, na hora das análises, quando unirem o que foi gasto no CPF do pré-candidato com o que foi gasto no CNPJ do candidato. Quando isso acontecer, lá na hora do exame das contas, aí, se você tiver extrapolado, se esse pré-candidato tiver extrapolado, ele pode ter não só a sua vitória comprometida, se for considerado que houve abuso, e perder a sua vitória das urnas. A novidade que a norma trouxe esse ano foi dizer que agora, cumulativamente, ou seja, todos os itens que vocês devem estar vendo a tela em algum lugar, no YouTube, o pessoal tá vendo a tela, Fá? Tá? Porque eu olhando aqui eu não vejo, mas deve estar. Ah, tem um atraso, o Fábio tá me falando. Nessa tela que vocês estão vendo, traz os itens cumulativamente que devem ser observados. Primeira coisa, a contratação tem que ser direta pelo pré-candidato, no caso, com o seu CPF. Dica importantíssima. Na hora que for começar as campanhas, se o candidato tiver o CNPJ, ele já tem que ter exaurido, acabado toda a carga que ele tiver feito no seu CPF. Porque se ele tiver feito carga no CPF, não tiver acabado, esgotado aquela carga de impulsionamento, aquilo vai se misturar com a do CNPJ. Então vai dar um problemão aí. Sem pedido explícito de voto, nada mudou. Tudo aquilo que não pode na campanha, continua não podendo na pré-campanha. Os gastos têm que ser moderados, proporcionais e transparentes. Observar todas as regras que valem para a campanha, também para o período da pré-campanha. E é vedado o impulsionamento de propaganda negativa. Por óbvio, né? Estamos aí numa luta contra as fake news e a propaganda negativa é considerada hoje uma proibição que pode comprometer essa candidatura. Então estejam atentos, quem estiver já fazendo impulsionamento, para observar cumulativamente esses itens e quando pensar, mas quanto será que é um valor módico? Eu sempre falo para os meus alunos que a Justiça Eleitoral gosta muito dos 10%, né? Não só a Justiça Eleitoral, como os legisladores. Irregularidades até 10% que não sejam graves são relevadas numa decisão entre aprovação com ressalvas ou desaprovação. Existe aquela tolerância, se não forem irregularidades muito graves, de até 10%. Temos também aquele outros 10% de pessoa física. Temos também os 10% de doação do próprio candidato, de recursos próprios. Então, para você, pré-candidato, ou você que assessora esse público, um valor que seria confortável, blindando essa candidatura de problemas, eu considero que seja, no máximo, 10% ali do limite de recursos próprios, ou seja, 10% do autofinanciamento, que já é 10% do limite de gastos. Então, uma forma de não ter problema seria considerar esse valor módico. Considerou, gastou a mais? Vai ser analisado lá no julgamento das contas, porque essas informações vão chegar na análise. Não há que se falar em prestar contas na prestação oficial dos gastos da pré-campanha. Isso vai ser detectado nos procedimentos de análise, naqueles relatórios que as empresas responsáveis pelo impulsionamento enviarão para o TSE.